Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus. Muito feliz de ver a face dos irmãos novamente e trazer uma medida, que o Senhor pediu para trazer para os irmãos. Nós estaremos hoje e amanhã compartilhando. Eu sei que não é um assunto fácil, né? Talvez alguns irmãos e irmãs sintam um pouco de dificuldade. Mas é como o Senhor Jesus diz lá, se a gente não entende, vem o diabo e tira a semente, a palavra do coração. Então, se você não compreender, porque esse é um assunto, irmão, porque nós vamos falar sobre os 3 últimos salmos dos Cânticos dos Degraus. Então, nós estamos falando da parte final da caminhada cristã, né? Então, eu sei que alguns irmãos que estão iniciando, estão numa parte da caminhada, às vezes é mais difícil de entender. Só que é muito importante que os irmãos que têm uma caminhada, os irmãos que têm um pouco de maturidade mais na caminhada, os irmãos que são pelo menos jovens de forma espiritual, não crianças, precisam entender isso. Porque senão nós não temos propósito no nosso reunir, entende, irmãos? Para que nós nos reunimos? Por que nós nos juntamos aqui? Com que finalidade? Se nós não tivermos visão, irmão, do propósito do Senhor nos unir, nos reunir, nós estamos fazendo coisas sempre voltadas para nós mesmos. Sempre voltadas para nós mesmos. E quando nós não entendemos o propósito de Deus, aí a gente fala assim, irmão, não dá para mim lá. Não, para mim não dá. Eu não sei, lá é muito pentecostal, ou lá é muito parado, ou lá é muito isso, ou lá é muito aquilo, entendeu? A gente fica procurando um lugar onde agrada mais a alma da gente, onde a gente se sente melhor, onde a gente se é mais satisfeito. Mas nós, meus irmãos, nós nos reunimos aqui para satisfazer o Senhor Jesus Cristo, não a nós mesmos. Esse não é o propósito da nossa reunião. Nós nos reunimos, irmão, para buscar a face do Senhor. Então, eu quero compartilhar com os irmãos, porque o serviço da casa de Deus, juntamente com o Senhor, nesse serviço da casa de Deus, juntamente com o Senhor, nesse serviço da casa de Deus. E hoje eu quero fazer uma introdução, para que os irmãos possam ter uma compreensão sobre esse assunto, o assunto do nosso chamamento, da parte do Senhor, porque nós temos um chamamento celestial, irmãos. É o maior chamamento. Nem os anjos têm esse chamamento, nem os querubins têm esse chamamento. Nenhum ser, por mais poderoso que seja, tem um chamamento que nós temos da parte do Senhor. Então, hoje eu vou entrar uma primeira parte para que os irmãos possam compreender pelas Escrituras, o que está no coração do Senhor, o que Deus tem no coração dele, para ele encontrar um lugar aonde ele possa repousar, aonde ele vai encontrar o seu descanso, eternamente. Então, eu queria ler alguns textos com os irmãos para nós iniciarmos. Vamos primeiro, irmão, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 8 de Hebreus, o verso 1 diz assim. Ora, o que estamos dizendo, o ponto principal que é o que ele estava dizendo desde o início do livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem muitos ensinos, Nós sabemos que os irmãos creio que já ouviram, outros irmãos compartilharem acerca das 5 exortações do livro de Hebreus,
Mas do que ele está falando aqui, nesse momento, é que Jesus é superior a todas as outras coisas. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos. Ele vai falando desde o capítulo 1. Lembra? Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho. Daí ele fala dos anjos, aí ele fala de Abraão, aí ele fala de Moisés, aí ele fala do sumo sacerdote, depois ele fala do sumo sacerdote, depois ele fala do templo, depois ele fala dos sacrifícios. E ali está querendo, o livro de Hebreus, ele mostra que Jesus é superior a todas essas coisas. Porque se você vê no valor na escala de valores para o judeu, o primeiro, o maior de todos, claro, depois de Deus, são os profetas. Depois vem os anjos, depois vem Abraão, depois vem Moisés, e assim vai nessa escala. O sumo sacerdote, o templo. Lembra quando eles eram muito ligados ao templo? Os sacrifícios. Tanto é que eles querem reconstruir o templo, querem estabelecer os sacrifícios novamente. Mas o livro de Hebreus está dizendo aqui que o Senhor Jesus é superior a todas essas coisas. E quando ele chega aqui, ele está dizendo assim, eu quero dizer que o ponto principal, ou a soma de todas as coisas nós temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Ministro do santuário. O que é ministro, irmão? O que é ministro? É serviço no santuário. Ele executa um serviço no santuário, nesse santuário, não feito por mãos humanas, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Do verdadeiro tabernáculo a qual o Senhor fundou e não o homem. Nós sabemos que o tabernáculo que Moisés fez foi um desenho, um modelo que Deus deu para Moisés no monte, lembra? Que ele fala, faça tudo conforme o modelo que foi te dado no monte. Que modelo é esse, irmãos? Que modelo? Do céu, desse tabernáculo. Quando Davi foi construir a casa para Deus, qual foi o modelo? Lembra que ele falou para Salomão? Não, esse é o desenho da casa, não saia do desenho, porque ele era o modelo do céu, desse tabernáculo. Certo? Agora, então Jesus, ele tem um serviço nesse santuário celestial. Ele tem um serviço. Então, mas ele é sumo sacerdote. E ele quer que houvesse sacerdotes para que fizesse um serviço juntamente com ele nesse santuário celestial. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. O verso 9 diz assim, texto que os irmãos conhecem, mas veja bem. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Rei, algumas traduções falam, reis e sacerdotes. Porque Jesus também é rei. Ele é a figura, de Melquisedeque, é uma figura do rei de Salém. Ela era rei e sacerdote. Certo? Os irmãos se lembram isso. Quando Abraão foi diante de Melquisedeque. Rei de Salém, rei da paz, rei de Salém tem relação com Jerusalém, que é rei da paz.
e no ministério, e ali os irmãos entendem que é um ministério eterno, não tem princípio, não tem fim. Então isso mostra que Jesus já exercia esse ministério sumo sacerdotal diante de Deus na eternidade. Serviço, era o serviço do Senhor Jesus como sumo sacerdote. Por isso que a figura de Melquisedeque, para mostrar, e lembra, Hebreus fala sobre isso, defendendo que Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele não era levita, mas ele era da ordem de Melquisedeque. É um ministério eterno. Então, irmãos, vamos para outro texto. Hebreus capítulo 3. Ele nos comprou. Nos comprou, irmãos. Para quê? Para que ele nos comprou? Para sermos reis e sacerdotes sobre a terra. Entende? Esse é o seu chamamento. Esse é o maior chamamento da criação e de toda a eternidade. Você já pensou nisso? Esse é o maior chamamento. Não há outro maior que esse, irmãos. De sermos reis e sacerdotes para Deus, juntamente com Cristo. E o Senhor já exercia isso. E hoje Ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes no santuário de Deus eternamente. Não tem outro chamamento maior. Vamos ver Hebreus capítulo 3. Aqui você vai ver o chamamento. Capítulo 3 de Hebreus. O verso 1 diz assim: pelo que santos irmãos, participantes do chamamento celestial, vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Só que agora fala que Moisés foi fiel, mas Jesus o é sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós. E o último texto, irmãos, só que essa parte não vai ficar para hoje, essa parte vai ficar para amanhã, se Deus quiser. Vamos para Atos, capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos muitas graças, porque nós sabemos, o Senhor conhece cada assembleia, a necessidade de cada assembleia, e também a medida que o Senhor pode dar para cada assembleia. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor dispense nessa noite aquele alimento, aquela palavra que o Senhor colocou para que nós trouxéssemos para os irmãos, e que realmente, Senhor, traga edificação, traga compreensão espiritual, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, Senhor. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti mesmo, Senhor. Entregamos a Ti, ó Espírito Santo, porque é Teu esse ministério, tanto da palavra, quanto da unção e quanto da compreensão da parte dos irmãos dessa palavra, Senhor. Senhor, ministra a nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós precisamos, primeiramente, assim, contemplar o que está no coração do Senhor. Porque eu pergunto para você o seguinte: qual é o teu alvo, irmãos? Qual é o teu alvo?
Para que você... Tudo bem, você pode começar dessa maneira. Você recebeu o Senhor, certo? E você tem um propósito egoísta nisso. Todos nós temos, a princípio. É assim. Porque o livro de Cantares mostra que é assim, né? Se lembra no livro de Cantares? Eu não sei se os irmãos já tiveram uma ministração sobre isso, quando você vê ela mudando de posição conforme ela vai amadurecendo e conhecendo o seu esposo. Mas, primeiramente, ela diz assim, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Nós somos a cereja do bolo, né? Então, a gente começa a ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus desprezou o seu filho. Na verdade, quem é o objeto do amor de Deus somos nós. Imagine, né? Então, a gente se acha que tudo é assim. Tanto é que a tentação toda tentação para o cristão, irmão, começa de que Deus é teu servo. Deus é teu servo. Tudo que você precisar, pede. Tudo que você quiser, pede. Deus está ali para te servir, em tudo que você quer. E a gente vai vendo que no crescimento da vida cristã, quando a gente começa, a gente é igual criança, né? Às vezes é até pior, como a Provérbios fala, né? Que a gente é como a sanguessuga, né? Que fica né? Dá, me dá. A mão é sempre assim, né? Sempre para Deus é assim. Sempre assim, sempre assim. Depois a gente vai invertendo a mão, entende, irmãos? Vai invertendo e daqui a pouco a gente faz assim. Como? Mas no começo da nossa caminhada, a gente olha assim e tem Deus como alguém que vai nos servir, né? Mas depois, irmãos, a gente começa a entender que a cereja do bolo, ou de tudo isso, irmão, para quem tudo foi feito, nós fomos feitos por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Tudo que Deus fez foi para o Filho. O assunto só é que, na verdade, Deus nos criou para o Filho. E o Filho é o deleite do Pai, como diz lá em Provérbios 8. E nós somos o deleite do Filho, da criação. Então, quando você começa a entender isso, você começa a crescer um pouco, começa a ver a importância do Senhor, e também nós, na questão da vida cristã, nós nos portamos assim com Deus e nos portamos assim com os irmãos também, porque isso é natural. A gente se usufrui dos irmãos, os irmãos também a gente vai para usufruir das coisas, né? Eu quero aprender, quero isso, quero aquilo, e vai... E muitas outras coisas a gente vai mais para usufruir dos irmãos. Mas depois, irmãos, a gente começa a caminhar um pouquinho mais e a nossa posição já muda. A gente já vê que nós não somos, em primeiro lugar, diante de Deus. É o Filho, é a pessoa do Senhor Jesus, né? Mas nós somos importantes também. A gente sabe disso, que, por exemplo, muita gente prega que todo o propósito de Deus na criação é a igreja. Vocês já não ouviram isso? Todo o propósito de Deus na criação é a igreja. Então eles põem tudo em cima da igreja. Quer dizer, a igreja é a coisa principal. Vocês já viram um casamento normalmente? Quem é, irmãos, que é exaltado num casamento? Que aparece. Quem é? A noiva. E o noivo? O noivo fica lá na frente, lá num canto lá. Fica esperando lá. Mas todo mundo se levanta. Todo mundo olha para a noiva. Todo mundo espera a noiva entrar. E todo mundo filma, e todo mundo dá. E a noiva entra. Não é assim? Não estou dizendo casamento normal, mas esse é o nosso pensamento também, da mesma maneira. De uma certa forma, a gente acha que nós é que somos
o objeto de adoração, de beleza. É o noivo, meus irmãos. Se nós tivermos alguma beleza, essa beleza é do noivo, é do esposo, é do Senhor Jesus. Se você tem vida, é dele. Se você tem graça, é dele. Se você tem sabedoria, é dele. Se você tem justiça, é dele. Se você tem santidade, é dele. Se você tem vida eterna, é dele. Se você tem alguma coisa, é dele, irmão. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Absolutamente nada. Mas esse é o coração do Senhor. Tudo o que Ele tem, Ele quer nos dar. Tudo que Ele tem. Irmãos, sabe qual é o propósito do Senhor, do Pai? Tudo nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o propósito de Deus. Nos fazer a imagem e semelhança. Olha de onde o Senhor pegou o homem do pó da terra. Olha onde o Senhor quer levar o homem. Olha de onde o Senhor te tirou de um charco de lodo. Olha para onde o Senhor quer te levar. Entende? Então, a gente inverte. Só que depois, a gente vai caminhando um pouco mais e começa a perceber que Cristo é tudo, em todos. A gente sai fora. E ela chega nesse ponto de dizer assim, eu sou do meu amado, nós somos do nosso amado, e o seu amor é por nós. E se alguém der alguma coisa em troca desse amor, será totalmente desprezado. Totalmente desprezado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que você ama o Senhor. E nada pode tirar esse teu amor do Senhor. Mas isso nós estamos falando de maturidade espiritual, não é? Quantas coisas não tem tirado? Ou entrado no meio desse amor seu com o Senhor? Não tem substituído esse amor? Não tem trazido desejos teu em troca desse amor? Que nós podemos a ponto de deixar até o primeiro amor. Deixar esse primeiro amor. E isso vai acontecer com várias pessoas. A gente inicia com o primeiro amor e termina abandonando o primeiro amor. Muitos vão acontecer isso. Mas muitos vão entregar tudo em troca desse amor. Porque é a única coisa, na verdade, irmãos, que interessa para nós. Que interessa para nós, irmãos, que tem valor, entende? Se alguém te dá todos os tesouros dessa terra, isso aí é nada diante da riqueza, da glória, da sua herança nos santos. Isso é nada. Porque quando a palavra fala que nós vamos passar pelo fogo, e o fogo vai provar, ali fala de ouro, mas é esse ouro que você cata no chão? É esse ouro que as pessoas cavam aí é isso? Pode encher a tua casa desse ouro. Não tem valor nenhum naquele fogo. É palha, madeira, é nada. Não vai sobrar nada. Porque o ouro ali está falando do Senhor, do próprio Senhor, das pedras preciosas, da prata. Está falando do próprio Senhor. É material do Senhor, da pessoa do Senhor. Então, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, eu quero ir lá com os irmãos no Salmo 119. O Salmo 119. Então, o que nós estamos falando é que é normal isso, entende, irmãos? É normal. Né? Toda criança, ela é egocêntrica, ela é egoísta, não é verdade? Toda criança é assim. Toda criança é assim. E Paulo fala que na questão espiritual também, toda criança em Cristo, ele é carnal, ele pensa só nas coisas pessoais, carnais, né? Mas depois você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo e conhecendo o propósito de Deus na sua vida. Porque o Senhor não quer nada de você
Ele quer você. Você é o objeto da paixão do Senhor. O Senhor, Ele nos ama tanto, irmãos. Por isso que Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele te amou a ponto de sofrer tudo aquilo para que você não perecesse, não se perdesse. Isso é o amor do Pai também, nós sabemos. Mas o Senhor Jesus também. Ele também. Entende? Agora vê o grau de entrega do Senhor, o grau, que preço o Senhor pagou, irmãos, para nos comprar para Deus, para nos fazer reis e sacerdotes. Que preço Ele pagou. Por isso, nós temos que valorizar isso, irmãos. Entende? Nós temos que valorizar isso. E saber com que propósito, para que propósito, qual é o seu alvo, meus irmãos? Qual é o seu alvo? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus. O prêmio é cidade de ouro? O prêmio é o céu? O prêmio é um palácio de ouro? O prêmio é isso, irmãos? Esse é o prêmio. Se a gente pensasse, a gente continua com o egoísmo, da mesma maneira. Mas a nossa vida cristã é interessante porque é normal, como nós falamos. E dentre esses cânticos dos degraus, ele vai mostrando para nós uma vida ascensional. A gente começa assim mesmo, bem egoísta, e depois o Senhor vai trabalhando na nossa vida, né? Aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que ouvem ao Senhor, aqueles que caminham, na verdade, em direção ao Senhor. Porque uma vez que você olha firmemente para Jesus, você vai em direção de quem? De Jesus. Se você olha firmemente para Jesus, você vai em direção de Jesus. Mas se você olha um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, para isso, para aquilo, pronto, você vai... O teu objeto, o teu desejo de alcançar, de chegar é Jesus? Não, aí já virou para a direita, já virou para a esquerda, já foi para lá, para cá, já desviou do foco. Então, o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, né? Tá certo? É o maior capítulo da Bíblia. Mas esse Salmo 119, ele está todo na primeira pessoa. Você pode ver, leia ele todo, você vai ver que é você com Deus, pessoalmente. Tá? Então, se ele começa assim, ó. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui primeiro, ele está falando de bem-aventurado, né? Que é íntegro os seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Tal. Mas agora o verso 3, ele fala assim, ó, que não pratica iniquidade, que não anda no caminho dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Está vendo? Está tudo na primeira pessoa. Ele está falando, é você falando com o Senhor. É o maior capítulo da sua vida. Você falando, passando pelas experiências, pela necessidade. Mas quando você chega lá no último versículo, verso 176, porque, irmãos, quando o Senhor fez uma obra na sua vida, você tem que entender que o coração do Senhor não é uma vida pessoal sua com Deus. Claro que você tem que ter a tua vida secreta com o Senhor, com Deus, mas nunca, jamais, nós vamos ver lá que o propósito de Deus, no final, é outro. Mas o último verso aqui, do Salmo 119, diz assim, ó, desgarrei-me como ovelha, verso 176, como ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então, uma ovelha perdida, por que ele fala busca a tua ovelha perdida? Porque a ovelha, na verdade, ela não pode viver sozinha e não pode viver sem pastor. Ela vive em rebanho. Ela não é um animal solitário.
né? Ela é um animal que vive em rebanho. Então, a partir do verso do capítulo 120, ou do Salmo 120, começa o primeiro degrau da vida ascensional coletiva. Porque ele fala aqui, ó, ele é peregrino, começa a peregrinar, ele diz no verso 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Esses 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, ele é chamado de Salmo das Romagens, ou Salmo, ou Cântico dos Degraus, Cânticos de Romagem, Cânticos de Degraus, mas eu gosto mais da expressão que é Cânticos da Peregrinação. Cânticos da Peregrinação. Então, é como uma escada, né, que nós vamos subindo, degrau em degrau, né, ascensional, ou peregrinando, que nós estamos caminhando para chegar lá em Jerusalém, lá naquele lugar. E cada um desses, claro que nós não temos, isso aqui para ser estudado é precioso, mas nós não temos tempo. Eu só quero para que os irmãos entendam que todo o trabalho de Deus na nossa vida tem um propósito. Ele tem um propósito. Todo o trabalho do Senhor na nossa vida. Então aqui, irmãos, começa a falar o seguinte, que Deus não tem um trabalho para você, o teu chamamento, o meu chamamento, não é para nós trabalharmos de forma individual. Não existe serviço, esse serviço, de forma individual. Ela é coletiva. E o coração de Deus é que seja de todos os irmãos. É o mesmo coração quando Deus chamou a nação de Israel, que ela fosse uma nação sacerdotal. Mas como aconteceu com a nação de Israel, vai acontecer com os cristãos também. Porque na caminhada, o livro de Hebreus fala sobre isso, não adianta nós nos enganarmos, porque na caminhada, muitos vão ficar no deserto, vão ficar prostrados. É um testemunho. Tanto é que lá diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ali fala dos que desobedeceram e fala dos que permaneceram na fé até o final, que é o capítulo 11 de Hebreus. Não adianta nós, irmãos, queremos nos enganar. É como a salvação. A obra de Deus, a salvação de Deus é por todos, não é por todos? Deus não amou o mundo, não é alguns, é todos, né? Amou o mundo. A qualquer pessoa, em qualquer lugar, irmãos, que ouve o Evangelho, que ouvir o Evangelho e receber o Senhor, confessar o Senhor, invocar o Senhor, ele é salvo. É em qualquer lugar, porque a obra do Senhor Jesus, ela foi suficiente para qualquer pessoa que nesse mundo. Até mesmo dos que ainda virá se o Senhor não voltar. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu vejo que o ponto em que que o Senhor Jesus ainda não voltou, até hoje, o ponto principal é aquele que está escrito lá em Isaías, que a madre não fechou ainda. A madre. O Senhor quer salvar. Mais isso, mais aquele, mais aquele. Olha o coração do pai. Não, espera, mais aquele. Porque pensa, o filho não é egoísta. O trono já é dele, não é? Eu já tenho estabelecido o meu rei sobre Sião. O trono já é dele, mas o filho também não é egoísta. Ah, pai, larga esse povo aí, eu quero assumir o meu reino. Não, ele tem um amor com o pai, juntamente com o pai. Ah lá, aquele lá, mais aquele, pai. Que bênção. Recebeu o Senhor, e mais aquele. É por isso que o Senhor não volta, porque imagine o coração dele, mais um, e mais um. E mais, nesse momento agora, tem vários recebendo o Senhor, invocando, sendo salvo, o céu em festa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Imagine o coração do pai e do filho nessa situação. Ele pode falar, não, eles esperam um pouquinho, a igreja espera um pouquinho. Né? Espera.
porque é tempo de salvação, né? É tempo do Senhor tirar, né, aqueles que estão na dúvida, rebatai-o do inferno, do fogo, né? Isso aí é o coração do Senhor. Então, irmãos, ele começa aqui nesse Salmo 120, e ele vai indo, mas eu quero olhar os 3 últimos. Sabe por que eu quero olhar os 3 últimos? Talvez você ainda está no primeiro salmo, no segundo degrau, no terceiro, alguns irmãos já estão na metade, outros irmãos estão um pouquinho mais, mas nós precisamos olhar o final lá, porque é o final que nós estamos indo, é para lá que nós estamos indo, entende, irmãos? É para lá que nós estamos indo. Porque se nós não tivermos uma meta, um alvo, alguma coisa, irmão, nós estamos andando que nem menino inconstante, levado por vento de doutrina. Vai para lá, o vento toca para lá, nós vamos, o vento toca para cá, nós vamos. Não tem um alvo, um propósito. Então, vamos lá para o Salmo 132. É os 3 últimos que eu quero olhar com os irmãos nessa noite, para que a gente compreenda o coração de Deus. Se são degraus, então nós temos que olhar os 3 últimos degraus, tá? Lá em cima já, lá no final, lá quando os irmãos compreendem, estão todos já agindo nesse propósito, esperando o Senhor. Então, irmãos, vamos ler o Salmo 132. Eu não vou compartilhar texto por texto, senão a gente iria muito longe. Mas eu vou pegar alguns aspectos mais importantes para nós entendermos o coração do Senhor no propósito. Tá? Então vamos lá. Lembra-te, Senhor, a bem de Davi, de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor, só que aqui é o seguinte, você vai mudar de Davi para Jesus. Por quê? Porque, na verdade, esse salmo está falando de Jesus. Tá? Então, você já vai entender. Então, ele vai dizer assim, como jurou essas aflições que Davi, ele era as aflições de Cristo. Então, ele diz assim, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você pode ver, não, mas Davi está falando da casa que ele queria fazer para Deus. Não. Aqui é o coração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não vai terminar enquanto o Senhor não tiver uma casa para ele habitar. Porque, irmãos, o Senhor, lembra quando Davi e Salomão construiu a casa? E Deus foi lá e desceu, a glória do Senhor desceu sobre aquela casa, tá? O Senhor encontrou repouso? O Senhor encontrou repouso? Lembra que Estevão falou sobre isso? Lá em Atos 7. Porque ele falou isso para os judeus, porque os judeus achavam que Deus encontrou repouso naquela casa. E ele falou, aonde é o lugar do meu repouso? Que casa me fareis vós? O céu é o meu trono. A terra é os cabelos dos meus pés. Qualquer casa que fosse feita aqui seria o lugar da habitação de Deus? Não, não é essa casa. Não é essa casa que o Senhor Jesus está preparando para o Senhor, para Deus. Essa casa. O Senhor não dará sono aos seus olhos, irmão, enquanto Deus não tiver um lugar de habitação para ele. E aqui vai falar. Olha bem. Uma morada. O verso 6. Eis que ouvimos falar dela em Efratá e achamos no campo de Já. Lembra de Efratá? O que ele está falando aqui? Sobre o que ele está falando? Vocês querem ver?
Vamos para Miqueias, capítulo 5. Esse é o texto que os sacerdotes, lembra que os reis lá perguntaram da onde viria o Messias? Da onde viria o Cristo? Lembra? Lá em Mateus, acho que é capítulo 2, verso 4, por aí. Eles perguntaram para eles lá, mas de onde vem o Messias? Eles usaram esse texto aqui, irmãos. Miqueias, capítulo 5. Vamos achar Miqueias aqui. Miqueias, capítulo 5. Vamos ler aqui no verso 2. Olha bem. Mas tu, Belém Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele está falando de Davi aqui? Não, desde os dias da eternidade. Lembra que os reis perguntaram para eles de onde vinha o Messias? Você estava falando do Messias. Eles usaram esse texto aqui. Belém de Efratá. Isso foi dito em Efratá. Vamos voltar lá no Salmo 132. Então, vamos continuar. Salmo 132. Ele vai dizer assim, verso 7. Entremos nos seus tabernáculos, prostremo-nos ante o escabelo dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua força. Tá vendo, irmãos? Entra no lugar do teu repouso. Aonde é esse lugar? Aonde é esse lugar? Porque em Hebreus também fala, lembra? Que há ainda um repouso sabático para o povo de Deus. E ali, quando Deus fala, ele usa o sétimo dia para falar do nosso descanso. Aí ele fala que é Cristo, certo? Mas ele usa o sétimo dia, que é o sétimo dia da lei, que é o sétimo dia que é o descanso do homem. Então ele usa esse dia para mostrar aquele que creu entrou no descanso de Deus. Lembra desse texto, irmãos? Aí ele disse, mas nesse mesmo lugar ele vai dirá, ele disse na sua ilha, não entrarão no meu descanso. Então, um é o descanso pela qual nós entramos, que é Cristo. Esse você encontra na pessoa de Cristo. Mas Deus fala do seu descanso. Aonde é? Quando será o lugar do seu descanso? Que lugar é esse, irmãos? Da habitação do Senhor. Que lugar que o Senhor está preparando? Jesus está preparando? Ele já tem. Ele já tem. Que lugar que ele está preparando? Vamos lá. Aqui vai falar. Entremos nos tabernáculos, verso 8. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Nós já lemos. Verso 9. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e exultem de júbilo os teus santos. Quem que vai levar essa arca, irmãos, para dentro desse santuário? Quem que são, irmãos? Quem que levava a arca? Quem que colocava a arca? Que nós vimos aqui, os teus sacerdotes. Então, os sacerdotes, claro que somos nós, é que levaremos, é que introduziremos essa arca e esse descanso de Deus lá. Vamos lá. Verso 10. Por amor de Davi, exulte de júbilo os teus santos. Está vendo que os sacerdotes são santos. Verso 10. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto das tuas entranhas, porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu pacto, os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, agora é a promessa que ele faz, na verdade, para Davi, porque é uma figura de Cristo, mas para os filhos deles, para ter um testemunho. Mas vamos lá. Também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono.
Então, quem são os filhos de Davi? Quem são, irmãos? Os filhos de Davi? Porque ele está dizendo que sentarão perpetuamente no teu trono. Quem são, irmãos? São os vencedores. São os reis sobre a terra. Reis e sacerdotes. Por que está falando perpetuamente? Porque se nós formos olhar para Davi, homem Davi, então não foi, não está. Cadê o reinado de Davi lá perpetuamente? Então nós temos. Vocês querem ver esse texto? Querem? Eu gosto de ler a palavra, irmão. Eu gosto que vocês leiam a palavra também. Para que vocês possam ter confirmação do Espírito. Talvez algum irmão já recebeu esse texto. Já, aqui. Porque vocês recebem mais do que eu estou compartilhando. Sempre assim. A igreja recebe mais. Tá bom? Mas se você recebeu, então vamos ler o texto. Isaías, capítulo 55. Se não, receba agora. Isaías, capítulo 55. Verso 1 diz assim: ó, vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Está vendo, irmãos? Quem pode? O que vai, o que recebe. Sem preço, sem dinheiro. Então você, venha, ele está dizendo isso. Venha, inclina os seus ouvidos, vinde a mim. E a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Isso é reino. Isso é trono. Também ele fala em Apocalipse também sobre isso. Sobre os tesouros, né? As chaves de Davi, os tesouros da casa de Deus. Imagina, irmão, muito lindo demais. Vamos voltar lá no Salmo 132. Irmãos, você pode estar vivendo uma vida miserável com todas essas promessas. Ou você também pode estar jogando fora, entendeu? Essas riquezas, essas riquezas duráveis, por riquezas terrenas, temporais, que não tem valor nenhum. Pensa. Porque naquele texto, logo em seguida, ele fala assim, que como descem as chuvas e a neve do céu, e para lá não torna, sem primeiro regar, e produzir a terra e fazer brotar, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviado. Uma vez que você toma posse dessa palavra, meu irmão, vinde, ouvi. Lembra que ele falou? Vinde, ouvi, venha, vinde a mim. Ouvi, vinde a mim. E farei contigo um pacto. Não tem como Deus voltar atrás. E ele vai dizer assim, verso 13, presta bem atenção agora, irmãos, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, Deus escolheu a Sião. Ele escolheu a Sião para a sua habitação. Sião é o lugar da habitação de Deus, do governo de Deus, da habitação de Deus. Ele escolheu esse lugar. Presta atenção. Este é o lugar, verso 14, do meu repouso para sempre.
Não é uma coisa momentânea. Não é Sião terrena. Não é Sião terrena, irmãos. Que é momentânea, porque essa terra toda vai acabar. Veja. Este é o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o tenho desejado. Eu tenho desejado isso. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo os seus santos exultarão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Ele está falando do sacerdócio nessa Sião, nesse lugar do seu repouso. Que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, vamos ler. Capítulo 12, Hebreus 12. Ela já é ele está fazendo uma comparação do monte. Agora esqueci o nome do monte. O monte Monte Moriá, né? Monte Sinai, isso aí, irmão. Monte Sinai. E aqui com o Monte Sião. A diferença do Sinai com o Sião. Aonde Moisés subiu lá e é aqui. Então ele diz agora no verso 22, mas tende chegado, ele diz, vocês não chegaram lá, não é um monte palpável, não é um lugar, entende, palpável, mas tende chegado ao Monte Sião, verso 22, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Sabe qual é o lugar do repouso de Deus, irmãos? É a Jerusalém celestial. Lá é a casa de Deus. Lá é o lugar do repouso de Deus. Lá é o lugar. No novo céu e a nova terra. Porque essa nova Jerusalém, vamos ler lá em Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse. Não lembra no 132 dos tabernáculos? Do tabernáculo? Olha aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Ela é a esposa do Cordeiro. E isso fala no verso 9, irmãos. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheia das últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aonde está hoje essa cidade, irmão? Aonde ela está hoje? No céu. Nós não lemos lá em Hebreus? Já chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos. Que ele está falando dos primogênitos inscritos no céu. E a Deus, a cidade de Deus. Essa é a cidade de Deus. É essa cidade que o Senhor está preparando, irmãos, para a habitação de Deus. O Senhor Jesus, Ele não dará descanso enquanto Ele não encontrar um lugar para que o Senhor, que o Pai, Deus, encontre repouso.
E nós estamos sendo chamados para isso, para ser o lugar da habitação de Deus, para ser o lugar do seu repouso, de exercer o reino e o sacerdócio com o Senhor. Sabe quem vai introduzir o Senhor para dentro da cidade? Somos nós, os sacerdotes. Porque ela é espiritual, mas ela é física também. Ela é espiritual, ela é esposa, na verdade, mas ela é física também. Lá dentro da cidade você vai ler: os seus servos o servirão. Esse é o serviço sacerdotal. E essa cidade, ela será gloriosa. E é nesse lugar que Deus vai habitar. Esse é o seu chamamento. Esse é o meu chamamento. Mas nós sabemos que como a nação de Israel, toda ela foi chamada para exercer esse sacerdócio, mas nós sabemos que só a tribo de Levi é que serviu, assim também será lá. Infelizmente. Por quê? Você se lembra que o Senhor Jesus, ele usa essa expressão, ele fala: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Aquele que vencer, o seu nome estará escrito no templo do meu Deus, lá em Apocalipse, certo? Na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Então, ele está falando sobre os vencedores. Mas nós sabemos que vencedor, irmão, isso não é algo que nós temos que conquistar. Isso é algo que o Senhor já conquistou. O que o Senhor te chama é para que você, junto com Ele, edifique essa casa. Essa casa. Cada pedra dessa casa. Vamos ver 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só. O que o Senhor fala? Uma vez que você recebeu o Senhor, uma vez que você está vivendo sua situação no mundo, tudo, o que ele fala? Deixando, pois, verso 1, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Agora veja o chamamento. Interessante, né? Uma pessoa creu no Senhor, qual é a primeira coisa que a gente pensa? O que as pessoas pensam? Irmão, procura uma igreja, né? Procura uma igreja, vai para aqui ou vai para ali. A Bíblia está dizendo aqui, ó, o verso 4, ó, chegando-vos para Ele. Porque o primeiro dia da sua vida cristã, quem foi? O primeiro dia da sua vida cristã. Aquele que disse, das trevas resplandecesse a luz, né? Deus disse, haja luz na sua vida e houve luz. Ele mesmo é que resplandeceu no teu coração para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Qual foi o seu primeiro dia da vida cristã? Quando Cristo resplandeceu no seu coração. Esse é o primeiro dia. E o próximo passo seu? Chegando-vos para Ele. Vinde a mim. Venha. Segue-me. Esse chamamento, irmão, não é para irmãos maduros. Esse chamamento é para qualquer que quiser vir após mim. Quer vir após mim? A partir do momento que você nasceu de novo, qual é o chamamento? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Esse é o primeiro chamamento do Senhor. Vem, você me conheceu? Lembra que ele fazia isso com todos que aí o conheciam? Vem e segue. Esse é o chamamento do Senhor. Para que nós entremos, lembra que Paulo fala sobre isso? Que o Senhor me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Esse ministério de edificação da casa de Deus, preparar esse lugar para Deus, é do Senhor Jesus. Mas Ele nos chama a trabalhar com Ele. Porque é uma casa espiritual, é um sacerdócio santo. Veja que Pedro vai falar aqui. Né?
rejeitada, na verdade, para com os homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Olha o verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para o que nós somos edificados, irmãos? Uma casa espiritual. É aquilo que o Senhor está falando. É uma casa. Nós não somos chamados a edificar a igreja de ninguém, irmãos. Nós não somos chamados para edificar ministério de ninguém. Nós não somos chamados para fazer qualquer obra, e ministério, e isso e aquilo, entendeu? Para promover qualquer coisa. Então, qual é o coração do Senhor? Nós já entendemos que o Senhor, tudo que Ele está fazendo é que Deus encontre um lugar para o seu repouso. E quando Abraão viu essa cidade, ele focou só nisso, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Irmãos, é lá, é aquela casa, ainda que tenha milênios, você sabe que vai haver eu creio, né? Não sei se os irmãos pensam a mesma coisa, alguns irmãos, mas existe o templo de Ezequiel, que não são as mesmas dimensões do templo de Salomão. E eu só vi, e não é a Nova Jerusalém. Então eu entendo que haverá no milênio também um sacerdócio, também um serviço sacerdotal, que ali fala sobre isso claramente. Mas já é um exercício para nós, entende, irmãos? Mas o Senhor tem uma obra a ser feita ainda. O Deus não ainda encontrou o lugar de seu descanso, porque o Senhor ainda vai ter que trabalhar muito, até o final do milênio, até que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, e nós vamos trabalhar com o Senhor também. Nós vamos, junto com Ele, trabalhar tudo isso, né? Esse é o seu chamado. Se você recusar esse chamado, o Senhor também vai dizer para você, vai fechar a porta para você e vai dizer, não te conheço, não te conheço. O servo infiel, o mordomo infiel, a virgem insensata. Tudo isso nós vemos na palavra, né? Por isso que nós estávamos falando, não edifique alguma coisa que é para você mesmo, é para a sua glória, é para o seu desejo, é qualquer outra coisa que seja feita para Deus. Porque Jesus diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios, mas eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Por que nunca conheceu, irmão? Porque eles não ombraram com o Senhor nessa obra pela qual o Senhor está fazendo, buscando um lugar de repouso para Deus. O Senhor não tem compromisso nenhum com isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Eles faziam aquilo para benefício próprio, ideia própria, coisas próprias, sem que esteja no propósito do Senhor. Então agora vamos lá para o Salmo 133. E agora você vai entender esse salmo, porque nós gostamos desse salmo, né? Para comer junto, para fazer isso, né? Fazer aquilo. Aí, irmão, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Então a gente usa esse salmo para poder falar das coisas que diz respeito a nós, não é? A gente, quando lê esse salmo, a gente não pensa assim? Não é? Mas é sempre de forma egoísta, irmão. Sempre é. Nós temos que pensar para Deus. Deus, pensa agora Deus. Entende? Como é bom e suave que os irmãos sejam unidos. Trabalhem unidos. Estejam unidos nesse mesmo propósito, no mesmo propósito do coração de Deus, do Senhor. Vocês trabalhem unidos. Então vamos ver lá o Salmo 133. Primeiro, nós entendemos o propósito do Senhor da sua casa, um lugar de habitação para Deus, um lugar do seu desconto. Agora, o Senhor vai falar assim, olha que precioso.
Ó, 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 quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, ou que vivam unidos os irmãos. Irmãos, como é triste. Alguém que vai ali, naquele canto, tem 5, 6 irmãos ali e ele quer aparecer ali. Ele quer aparecer. Ele quer tocar de um jeito que as pessoas vejam que ele toca diferente. Ele quer cantar de uma maneira que vejam, que as pessoas notem que ele canta diferente. Ele não está unido aos irmãos. Porque qualquer um que esteja ali, qualquer um que esteja servindo aqui, qualquer um que esteja servindo em todas as coisas aqui da casa de Deus, nós temos que estar servindo unidos. Unidos. Quão bom e quão suave é que estejam os irmãos unidos. Unidos nesse propósito. Porque aqui todos somos servos. Aqui só tem um a quem a glória pertence. Nós estamos aprendendo, irmão, a servir. Nós estamos aprendendo, porque nós mais atrapalhamos o Senhor do que nós ajudamos o Senhor nesse trabalho. Mas Ele tem paciência conosco, entendeu? Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós trabalhemos com Ele nesse propósito, porque Ele não está fazendo isso sozinho. Eu acho que seria melhor para Ele se Ele fizesse isso sozinho, Ele, o Pai e o Espírito, como Ele fez com a criação, certo? Tinha alguém para atrapalhar? Não. Não, o homem foi criado até no 6º dia lá, que é para não dar palpite. Mas a questão é, Deus pode ou não pode fazer tudo sozinho? Mas Ele não quer. Sabe por quê? Porque existe no coração do Senhor uma coisa que se chama comunhão. Comunhão. Ele não faz nada sem comunhão. Está vendo? E quando você faz alguma coisa sem comunhão, você está ferindo o coração do Senhor. Entre os irmãos. Junto com os irmãos. Isso é comunhão. Nós temos um viver comum, um propósito comum. Trabalhamos juntos, em comum, junto com o Senhor, junto no mesmo propósito do Senhor. E aqui ninguém é maior do que ninguém, aqui ninguém é melhor do que ninguém, e aqui ninguém é inferior a ninguém. Todos nós ajudamos o Senhor. E quão bom e suave é que estejam unidos os irmãos. Unidos. Quando você quer aparecer, você não está unido aos irmãos. E não está unido ao Senhor. Nem o Senhor aparece. O Espírito Santo que tem todo, ele não glorifica a si mesmo. Ele não põe o foco nele mesmo. Ele não bota o holofote nele mesmo. Ele põe na pessoa do Senhor Jesus. Quão bom e suave é que estejam unidos os irmãos. Nós precisamos trabalhar unidos, irmão. Não tem ministério solo. Não tem ministério independente. Não tem esse negócio que o Senhor me chamou para isso, o Senhor me chamou para aquilo. Eu estou fora aqui. Mas os irmãos entendem. Vocês sabem que existem alguns que os irmãos separam para a obra. Mas eu também estou trabalhando em comum com os irmãos. Eu aqui, irmão, sou o menor dos irmãos. Eu sou o menor, porque eu sou o servo. Vocês são a esposa. Vocês são a noiva. E eu sou o servo. Se eu penso diferente, entendeu? Eu não estou unido aqui aos irmãos dessa noite. Mas quão bom e quão suave é que estejam unidos, irmãos. Porque é como um óleo precioso que desce da cabeça. Porque isso tudo provém do Senhor. E aqui quando fala da barba de Arão, fala realmente do serviço sacerdotal. E olha que precioso, porque ele desce do Senhor e vai até a orla dos vestidos. A todo o corpo, a todos os irmãos. Todos os irmãos que são irmãos têm a unção da parte de Deus. E você tem a unção da parte de Deus, irmão, para não ser
Porque o Espírito Santo ele distribui como quer, não é verdade? Mas para que você também possa trabalhar unido aos irmãos. Quão bom e quão suave, irmãos, que os irmãos estejam unidos. Nunca faça as coisas para parecer. Nunca faça as coisas para ter preeminência na igreja. Nunca faça as coisas, sabe, chamar atenção para si. Nunca faça as coisas em favor próprio. Isso é iniquidade. Esteja unido aos irmãos. Faça unido aos irmãos. E junto com o Senhor. É muito bom e suave ao coração de Deus isso, quando ele vê isso. E o Salmo 134, você vai ver aqui, que ele nos leva à posição final, porque aqui, irmão, nós chegamos ao último degrau. Porque se você não tem um coração para estar junto com o Senhor nessa edificação da casa de Deus, o seu foco está completamente errado, furado, certo? Porque se você olhar lá em Neemias, você vai ver que o Senhor, ele tem um livro de memórias, está escrito em Malaquias, o Senhor não tem um livro de memórias? E ele escreve ali os que trabalharam na edificação, na restauração da casa de Deus, ombro a ombro. Isso é unidos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Você pode ver ali que fala, aquela família edificou até ali, aquela família edificou até ali, aquela família edificou até ali. Tal lugar, tal lugar. E ali eram sacerdotes edificando. Isso é uma figura, irmão, do nosso serviço. Só que eles edificaram ou reedificaram uma coisa que está destruída de novo. Mas essa aqui é eterna. Essa aqui não será destruída. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa não será destruída, essa será eterna. Você pode ombrar um ao outro e estar restaurando, porque na verdade a restauração é do testemunho do Senhor, não é a restauração da igreja, é do testemunho, da obra do Senhor. Quer dizer, a gente entrar na sua obra, naquilo que é eterno, naquilo que tem valor para o Senhor, no coração do Senhor, ombro a ombro. Mas lá também está escrito, os que não fizeram nada. Não quiseram fazer. Ficaram lá de folga, olhando para os outros fazer. Está escrito lá, isso é um ensinamento para nós. Então aqui ele vai dizer agora, uma vez que nós estamos caminhando dessa maneira, qual é o desejo do nosso coração? A volta do Senhor. Então ele vai dizer aqui no verso 134, porque nós vamos estar preparados. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa de Deus. O que é? Serviço na casa de Deus. E por que ele põe de noite? Assistir, quer dizer, você está servindo, está assistindo na casa de Deus de noite. Né? Porque, na verdade, o nosso serviço ele é 24 horas. Não é só no momento que nós estamos aqui, em reunião. A casa de Deus não é edificada só em reunião. É 24 horas por dia, irmãos. 24 horas. Então, se você assiste, né, nós vamos ver lá os ministérios na casa de Deus, você vai vendo lá e você vai ver que tem aqueles, inclusive, que exercem misericórdia. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Qual santuário, irmãos? Qual deve ser o nosso coração? Qual deve ser a nossa mão erguida? Para onde? Para aquele santuário. Porque se você não vislumbrar aquele santuário, né, porque lá é o nosso desejo. Lá é o objeto do nosso coração para estar junto com o Senhor naquilo que o Senhor propôs no seu coração, para dar a Deus um lugar para o descanso dele. Desde Sião, te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos muitas graças, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, te louvamos, Senhor.
Senhor, se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós ficamos como cegos, apalpando ao meio-dia. Mas também, Senhor, não podemos ser como aquele que recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade, Senhor. E não acrescentar a fé à virtude e conhecimento. Ali fala que fica ocioso e infrutífero no conhecimento de Cristo. Aí só enxergamos o que está perto. Esquecemos até da purificação dos nossos antigos pecados. Senhor, ali o Senhor fala sobre visão. É uma miopia de visão. Senhor, nós estamos de visão espiritual clara sobre essas coisas. Para que nós possamos, Senhor, realmente fazer as coisas com inteligência espiritual. Te agradando em tudo, Senhor. Frutificando em toda boa obra, crescendo no teu conhecimento, corroborado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, te agradecemos demais, Senhor, por o Senhor abrir os nossos olhos. Aos irmãos e irmãs que não puderam compreender, Senhor, que o Senhor os ajude a abrir os olhos, a compreenderem, a dar espírito de sabedoria, de revelação, que eles também não deixem passar isso, Senhor, porque para que tenham um propósito no seu reunir aqui, no seu chamamento, Senhor, para que eles possam compreender desde novo. Eu olho aqui para o meu neto aqui, Senhor, novo, e eu peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos dele para que ele possa já vislumbrar isso e caminhar com esse propósito no seu coração, Senhor, de ser aquele sacerdote para ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.